Anos, então, como eu estava falando, é um ano muito importante para o RPPS, né? Temos uma década, somos teoricamente um RPPS jovem, mas nesses 10 anos construímos um RPPS sólido, fortalecido, referência, e eu quero começar realmente agradecendo aos diretores que por aqui passaram já e que ajudaram a construir isso, a Patrícia Scheibel, que está aqui, a Eliana Eberle, que é a nossa aposentada, outra aposentada que está trabalhando aqui na prefeitura, outra aposentada nossa, a Cláudia Weber, que está fazendo carreira em Camboriú, o André Johan, que também foi diretor, as minhas atuais companheiras e parceiras de gestão, a Annelise Grisotti, a Cláudia Hermann. Obrigado por vocês acreditarem no RPPS, por se dedicarem ao RPPS, né, se doarem para que a gente pudesse estar aqui hoje, 10 anos depois, falando que o nosso RPPS é um RPPS forte. Então, assim, obrigado, Guilherme. O Guilherme sempre tratou o RPPS com muita responsabilidade, desde quando era secretário da Fazenda, sempre teve um olhar muito atento para a RPPS, obrigado pela presença. Os vereadores, eu fiz questão de mandar uma mensagem por WhatsApp pessoal para todos eles, para que entendessem assim a importância de estar aqui hoje, porque quando a gente depois for apresentar, quando o nosso atuário Guilherme apresentar os números disso tudo, vai sair um projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores, com relação à alteração da nossa alíquota suplementar. Então é importante que os vereadores também entendam, quando chegar lá, já entendam do que a gente está falando, se apropriem desse assunto. Obrigado pela presença de vocês. Assim, eu penso que é muito importante a participação do Legislativo aqui, e se a gente hoje puder plantar aqui uma sementinha, hoje a gente vai trazer um projeto de lei de alteração de alíquota. Num futuro próximo, a gente vai precisar falar de reforma da Previdência. E a gente precisa, quando esse assunto for colocado na mesa, que todo mundo olhe com muita responsabilidade, com um olhar técnico, porque essa conta, né, de não falar sobre reforma, ela pode ser muito cara para o município. Então, assim, e no fim das contas, lá na ponta, quem paga essa conta somos todos nós, todos os cidadãos da cidade. Então, assim, é importante que todos estejam aqui participando e cada vez mais querendo se inteirar do assunto. Por fim, também, assim, Guilherme, desses 10 anos, né, a Núria, nossa assessoria de investimentos também, assim, são parceiros de longa data. Obrigado pela parceria de sempre. Por fim, e assim, não menos importante, muito pelo contrário, mais importante ainda aos colegas, né? Esse aqui é um bem nosso, é um patrimônio nosso. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais gente presente nos eventos e interessados no que a gente vai falar, porque a gente precisa se apropriar disso. Cada vez mais as unidades gestoras elas vão passando, elas vão mudando, mas o RPPS é nosso. A gente precisa olhar para isso com carinho, com responsabilidade, com um foco no longo prazo. A gente hoje vai apresentar a nossa avaliação atuarial de 2026, os resultados. Como de praxe, que nós já vimos fazendo, a gente aproveita o momento para fazer um resgate da nossa prestação de contas de 2025, mas o foco mesmo hoje é essa audiência pública, que é mais do que o cumprimento da legislação, assim. A gente tem como um pilar, assim, a transparência. Então, a gente aproveita esse momento para abrir, assim, para vocês entenderem e deixar claro o que a gente está fazendo, o que a gente tem de receita, as nossas despesas. É uma questão de responsabilidade também com o dinheiro público. Então, a gente pretende não se alongar. Nós vamos iniciar com o nosso atuário, que é a estrela do dia, porque o foco hoje é a avaliação atuarial. Depois a gente vai passar a palavra para a Núria, que vai fazer um resgate dos investimentos de 2025. Se sobrar um tempinho depois, eu vou deixar por último, porque senão eu acabo me estendendo às vezes e acabo ficando corrido para os outros. Então, se sobrar alguma coisa para falar, eu falo depois. Guilherme, se puder fazer a gentileza de abrir os trabalhos.
É sempre um risco quem fala depois do Guilherme. Então, Núria, eu deixei essa responsabilidade para ti, tá? Então, ele deixa o sarrafo muito alto. Guilherme, seja bem-vindo. Responsabilidade. Eu vou pedir para te usar esse espaço aqui por causa da nossa câmera. Pegou? Não. Eu acho que tem que ficar segurando um pouquinho. Deixa eu segurar. Segurar uns segundinhos. Testando. Teste. Deixa eu ver aqui. Deixa que eu te ajudo aqui. Tem que ficar segurando um pouquinho. Sim, agora ligou. Agora foi? Agora acho que foi, né? Então tá. Oi? Foi? Pegou? Então tá. Obrigado. Bom dia, então, a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Acredito que desde a primeira audiência pública, né, a gente vem acompanhando, vem participando desse momento importante, esse momento de transparência, como o Éder trouxe, né? Eu acho que é importante, sim, a presença de cada um de vocês, mas também que vocês levem isso como multiplicadores, né? Eu acho que daqui a informação ela precisa sair de forma uníssona, né? Todos falando a mesma língua, porque vocês sabem que é uma informação muito fácil de se distorcer por aí, né? Ainda mais quando a gente ouve palavras como déficit, né? Então a gente precisa realmente ter em mente como que esse sistema funciona, o que está por detrás aqui dos números, dos valores, da compreensão, né, de como que funciona o regime próprio como um todo, né? E é importante o resgate histórico também. Eu deixo aqui os parabéns, né, por esses 10 anos para vocês. Vocês realmente são um regime próprio novo, jovem, mas que há algum tempo já são referência aqui no Estado, né? São procurados por outros municípios em nível de gestão e tudo mais. E eu acho que desde o início vocês realmente tiveram pessoas muito competentes à frente aí do regime próprio de vocês, né? Então, realmente está em muito boas mãos. Aí eu acredito que isso também se deve à parceria muito próxima com o Executivo. Não existe regime próprio hoje que eu conheça que esteja bem em que o Executivo não dê atenção, que não dê bola, né, para o regime próprio. Então, eu acho que isso também é extremamente importante. E pensando desde o início, né, quando aqui eu comecei, havia muito burburinho em cima desse regime próprio, né, até em relação à própria continuidade, à manutenção dele, à época, porque, se eu não me engano, acho que começamos a trabalhar juntos em 2018, por aí, né? Então, vocês tinham há recém 2 anos, né? Era um bebê ainda de RPPS. E dali para frente a gente foi começando a construir, a solidificar, né, esse RPPS como um todo, né? Então, hoje, realmente, a situação de vocês é outra, é um patamar muito interessante e muito positivo. Tem algum... Esqueci. Maravilha. Então, a ideia, como em todos os anos, é justamente apresentar para vocês os resultados do trabalho que a gente é responsável por executar, que é denominado avaliação atuarial. Tá? Então, basicamente, quando estamos falando de avaliação atuarial, a gente está falando de uma obrigação que todo o RPPS precisa fazer. Né? Então, todos os anos existe esse trabalho de avaliação atuarial, que é um trabalho que tem basicamente 2 grandes objetivos. Tá? O primeiro objetivo desse trabalho é estimar o que a gente chama de passivo atuarial e o segundo, determinar o nosso plano de custeio. Vamos decompor esses termos, né? Quando a gente fala de passivo atuarial, a gente está falando do compromisso do sistema, de um cálculo, né, que vai trazer o valor desse compromisso do RPPS de vocês. Quando a gente fala de compromisso desse sistema de previdência, a gente está falando basicamente do quê? De pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte, que está prometido, né, para cada um dos servidores ativos que um dia pretende se aposentar, e para todos aqueles que já são aposentados e já são pensionistas. Então, esse regime próprio, né, esse sistema de previdência de vocês, ele opera num regime que a gente denomina de capitalização. Capitalização nada mais é do que um sistema onde a gente precisa, como o próprio nome diz, acumular, juntar recursos, né, para que com esses recursos a gente tenha dinheiro suficiente para bancar esses benefícios até o fim da vida de todos. Tá? Então é como se fosse, né, o INSS de vocês, realmente, né, restrito aos servidores efetivos aqui do município. Tá? Então, por detrás disso, existe toda uma ciência, né, a ciência atuarial, a matemática atuarial, que vai fazer diversas projeções, diversos cálculos, para se chegar nisso que a gente denomina de passivo atuarial, ou reserva matemática, ou provisão
matemática que vai ser escriturada lá na contabilidade também. Tá? Então, esse é o primeiro grande objetivo, determinar, apurar o nosso passivo atuarial. Segundo, eu falei de plano de custeio. E o que é o plano de custeio? O plano de custeio vai ser o conjunto das alíquotas, dos aportes, eventualmente, né, que quem participa, quem patrocina esse sistema de previdência precisa bancar. Então, em se tratando, né, de um sistema de previdência, quem são as partes que patrocinam esse sistema, que colocam dinheiro para dentro? Basicamente, são duas. A gente tem de um lado vocês, né, os segurados ativos, aposentados e pensionistas, e do outro, o patrão, né, seria o município. Muitos falam, né, o prefeito, a prefeita, né, mas, a bem da verdade, quem custeia essa parte patronal são os impostos, né? Então, a gente pode, sim, e deve, né, fazer uma leitura de que essa parte é custeada pela sociedade como um todo. Então, do orçamento público, que serve para todas as finalidades possíveis, né? E aí a gente costuma sempre trazer essa reflexão, né? Quanto mais caro, quanto mais custoso for um sistema de previdência, mais recurso tem que ir para lá, menos, né, por consequência, sobra para todas as demais áreas, que é uma demanda infinita. Né? Não pode ter o dinheiro que tiver, que sempre vai haver demanda. Né? Então, resumidamente, a avaliação atuarial ela sempre vai se embasar em uma base cadastral, né, das pessoas, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, para que a gente apure esse passivo atuarial e verifique, no fim, se o plano de custeio, né, o conjunto das alíquotas que estão sendo cobrados, está ok, pode ser mantido ou se precisa de alteração. E se precisa de alteração, qual que seria essa proposta, né, nova de adequação das alíquotas. Então, em teoria, o conceito é esse, né, esse é o grande objetivo desse trabalho aqui de avaliação atuarial. A partir de agora, então, eu vou passar alguns números, a gente vai acompanhar aqui os resultados, de fato, né, desse trabalho da avaliação atuarial 2026, relativa ao encerramento do exercício de 2025. E aí, eu sempre inicio trazendo essa tabela, né, que acredito que para quem seja, né, do fundo, aqui já tenha, participe dos conselhos, etc., tenha mais ou menos em mente isso, mas é uma informação que, por vezes, a grande parte aí dos segurados não tem conhecimento, né? Mas aqui a gente tem, basicamente, a composição dos segurados, né? Ou seja, quem são vocês, servidores ativos, os aposentados, os pensionistas, nas quantidades, nas remunerações médias, nas idades médias, né? Então, a gente tem algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, a predominância de servidoras do sexo feminino no serviço público. Isso não é restrito a vocês, isso é quase que padrão, né? Na imensa maioria, para não dizer a totalidade, eu ousaria dizer a totalidade dos municípios, né? Onde a gente tem uma predominância quase que absoluta em razão do magistério, né? Que é a presença feminina também. E, naturalmente, a gente tem também um maior quantitativo aqui de aposentados hoje, né? Então, esses são os valores médios que temos, né? São um pouco mais de 2.000 pessoas, e a lógica que tem por detrás também desse quadro é recordar a vocês daquele conceito que eu acabei de trazer do passivo atuarial. Porque para cada uma dessas pouco mais de 2.000 pessoas, o fundo, esse sistema de previdência de vocês, ele está prometendo pagar um benefício e vai durar a vida toda. Então vai durar em média aí 10, 20, 30, para alguns 40 anos. Né? Então, é só para se ter realmente uma noção, passar para vocês qual é a composição desse grupo aqui de segurados. Para além disso, em termos de custeio, o que nós temos em vigor? Né? Hoje o município entra com uma alíquota normal de 14,93%. De vocês, servidores ativos, é descontado os 14% sobre a remuneração. O aposentado e o pensionista contribui para o fundo também? Contribui, né? Desde que o seu benefício seja superior ao teto do INSS, ou seja, ele é isento até o teto do INSS, e o que supera o teto, né, justamente entra a cobrança de uma alíquota de 14%. Dessa arrecadação dos 28% ali de alíquotas normais, em julho de 2025, que foi a data base cadastral,
dos dados utilizada, né, nesse trabalho, se tinha uma arrecadação próxima a 2,5 milhões no mês. Contra uma folha de benefícios, e aí vejam só, né? A época estava em 950 mil reais. Certamente já batemos a marca aí do 1 milhão por mês, né? Então, recordando aqui um pouco, né? Vocês passaram por um processo onde vocês tiveram 5 anos sem a concessão de benefícios voluntários, à exceção de aposentadorias por invalidez e pensões por morte. Então, foi um período muito bom no sentido de acumulação de patrimônio, né? Formação de reserva. Mas agora, depois, né, que a porteira abriu, naturalmente as pessoas começaram a se aposentar e a gente já bate a marca aí de 1 milhão de reais por mês. Então, claro que aqui ainda, no tamanho que Lajeado não é um valor absurdamente representativo, mas isso vai crescer muito. E daqui, talvez, 5 anos, a gente deva olhar para esse valor aqui e refletir como a gente reflete hoje nos RPPS mais antigos. Como essa folha aqui, ela já tem uma certa representatividade na sociedade como um todo. Então, a gente tem municípios da Serra, por exemplo, que a folha ultrapassa 10 milhões por mês, 5 milhões por mês. Isso, recordando, né, a gente está falando de um grupo de pessoas extremamente nichado, né? Porque são pessoas da terceira, da quarta idade, que movimentam a economia de forma bastante específica também, né? Então, isso daqui tem uma perspectiva de crescimento muito grande, como a gente já vai ver aqui na sequência. Então, considerando apenas as receitas normais, vocês tinham aí em torno de 1,6 milhão praticamente de sobra, né, de recurso todos os meses. Só que, além das alíquotas normais, existe também um repasse do custeio suplementar, que a gente vai ver na sequência, mais uma receita de compensação previdenciária, que é uma parte do benefício que vem majoritariamente do INSS, que precisamos recordar, né, que até 2015 vocês estavam vinculados ao regime geral de previdência, né? Então, toda a contribuição, tanto de vocês como patronal, era vertida para lá. Só que a partir do início, né, do nascimento do RPPS, passados os 5 anos, o RPPS assumiu integralmente o pagamento de todos esses benefícios. Só que toda essa contribuição que foi vertida para lá, o fundo vai lá, bate na porta do INSS e diz, olha, eu tenho um pedacinho, tu tens aí um pedacinho desse benefício como responsável, né? Então, me repassa aqui uma proporção, uma parcela desse benefício, e isso se dá por meio do que a gente chama de um sistema de compensação previdenciária. Majoritariamente, essa é uma receita extremamente importante que vem a compor aí a questão do cálculo atuarial como um todo de vocês. Considerando tudo isso, superava aí em torno de 3 milhões e 200 mil por mês. Ou seja, vocês têm eu costumo dizer, um problema bom todos os meses, né, que é escolher, decidir onde aplicar toda essa sobra aí quando comparada à folha de benefícios. E claro, por serem um regime próprio novo, né, jovem ainda, vocês mantêm uma relação aqui de quase, um pouquinho menos de 8, né, 7,75 servidores ativos para cada benefício pago. Talvez isso não diga muito para vocês, mas em geral aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma média aí que não chega talvez a 2,5 para 1. Só para vocês terem essa noção, né? A gente tem vários municípios mais antigos ainda que isso daqui gira em torno de 1 e pouco, né, ativo para cada benefício, né? Então são relações bastante estreitas, né? No ano passado a gente verificou até julho de 2025 o ingresso de 119 servidores ativos que vieram a compor aí a massa, né, de segurados do regime próprio. Entraram já com 36 anos de idade média, e aí como o Éder já trouxe aqui um assunto, né, de reforma, né, abrindo um parênteses, o que ocorre em termos de ingressos versus o que nós temos aprovado hoje? Vocês ainda são um regime próprio que não fez nada, né, em termos de reforma no que se refere à questão de regras de benefícios. Tá? Basicamente, puxando uma linha histórica aqui da Previdência Pública, né, dos servidores públicos no país, vocês hoje admitem servidores públicos aqui no município
que passam a contar com uma expectativa de direito de se aposentar com uma regra de benefício que nasceu em 2003. Então, qual é a reflexão que nasce disso, né? O que a gente vê consistentemente todos os anos? A gente abre o noticiário e vê que a gente está vivendo cada vez mais, né? Então, fazem 23 anos que a regra de benefícios que vocês admitem às pessoas ainda é a mesma. Então, como o Éder disse, é uma conta que ela tende a não fechar se nós não promovermos uma mudança nesse sentido, né? Então, vocês devem ter conhecimento que em 2019 veio a última reforma da Previdência, né? Então ela alterou compulsoriamente as regras de benefícios para os servidores públicos federais e para os réis mortais, né, aqui da iniciativa privada, do INSS. Então, a gente tem hoje uma nova regra com idades maiores para se aposentar, uma regra de cálculo também mais restrita. Então, em geral, a recomendação do ponto de vista de sustentabilidade do sistema de previdência é sim, né, que a gente precise pelo menos abordar uma reforma que traga, que comporte, né, que contemple essa regra, esse regramento novo, mais atual, para os futuros servidores, né, para que esse sistema se contrabalanceie, né? Então a gente tem, de repente, dar acesso a regras de transição para quem já está no sistema, mas para aqueles que não estão no sistema ainda, que se tragam regras novas, né, para que a gente possa manter esse sistema sustentável ao longo do tempo. Tá? Então, fechando esse parênteses aqui, só fica essa reflexão, né, desse período de tempo, são 23 anos em que a gente vem vivendo mais, mas tendo acesso a regras de benefícios, né, podemos dizer, antigas. Né? Até julho, então, foram 37 concessões de benefícios, um total de 158 mil por mês. E aqui que eu digo, né, trazendo aquela reflexão do tamanho do fundo. Se a gente olhar em termos de perspectiva, para os próximos 5 anos, nós teríamos 463 servidores ativos que provavelmente vão cumprir com seus requisitos de aposentadoria e podem, lembrando, né, que a aposentadoria ela é voluntária, à exceção eu chamo de expulsória, né, dos 75 anos, então a pessoa pode ir permanecendo, né, mas até os 75, no caso, mas são 463 pessoas que já estavam com 58 anos de idade média. Então, percebam que, de acordo com as regras de vocês, a gente viu naquele primeira tabela, a gente tem uma composição majoritariamente de servidores do sexo feminino, né? Se este grupo aqui tem 58 anos de idade média, e recordando quais são as idades das mulheres para se aposentar, a professora é aos 50 e a mulher quadro geral, 55. Ou seja, o povo está perto mesmo, está, né? Realmente a 1, 2 passos aí de se aposentar. E nós estaríamos falando aqui de uma remuneração total, né, desse grupo de 2 milhões e 400 mil no mês. Ou seja, isso aqui se efetivando, né, minha bola de cristal estando bem ajustada, esses 2 milhões e 400 saem daqui e vêm para cá, né? Então a gente já passaria a contar aí com 3 milhões, caminhando, dependendo, né, para 4 milhões aí por mês de folha. É isso que eu digo, como a gente tem um potencial muito grande, né, de se tornar cada vez maior no que se refere aí ao pagamento de benefícios em pouco tempo, tá? Então, sempre trago essa tela aqui, trouxe algumas outras reflexões aqui também para vocês. Indo para a segunda parte, a gente vai fazer agora justamente a análise, eu vou trazer aqui os números que se referem ao que nós chamamos de resultado atuarial. Então, é o principal ponto, né, desse trabalho da avaliação como um todo. E aí nós temos basicamente uma conta muito simples para se chegar nesse resultado atuarial. É uma conta de subtração onde a gente compara dois valores. A gente vai ter de um lado os ativos do RPPS, onde a gente vai comparar com o nosso passivo. Então, um menos o outro vai me dar o resultado. Em outras palavras, é tudo que eu tenho comparado com tudo aquilo que eu precisaria ter guardado. Que é justamente aquele conceito que eu trouxe para vocês. Então, analisando aqui a composição dos números. Vocês encerraram o exercício de 2025 com 347 milhões e 600 mil. Então, percebam que desde o nascimento, né, do RPPS, desde o primeiro centavo que foi aportado,
até o final do exercício passado, eu já havia acumulado, né, esse montante. É um montante já bastante expressivo. Imagino que já está caminhando para 400, né? Daqui a pouco já vai para meio bi, enfim. Então esse aqui é um montante que vai dar sustentação, que serve, né, justamente para pagar os benefícios até o fim da vida de todos. É o que se tem acumulado até aquela data. Não haviam dívidas reconhecidas, ou seja, o município se mantém adimplente em relação às suas obrigações previdenciárias, mas existe o que nós chamamos de plano de amortização. Plano de amortização nada mais é do que uma norma, uma lei, né, que prevê uma sequência de pagamentos, seja eles feitos por meio de alíquotas ou por aportes, no caso de vocês aqui sempre foi alíquotas, cuja finalidade principal é pagar o que nós chamamos de déficit atuarial. Então, se eu tenho um custo suplementar, se eu tenho um plano de amortização, para pagar, né, o déficit atuarial. E esse plano de amortização de vocês, ele está previsto na lei complementar, se não me engano, né? É a complementar 50, né, de 2023, onde a gente tem ainda um prazo de 29 anos, que vai até 2054, com uma alíquota suplementar, né, no caso, de 6,87%, que chegaria lá no final em 6,88%. Então, basicamente, esse conjunto de alíquotas aqui, ele tem como objetivo equacionar o que seria, né, o déficit atuarial do sistema. O número que eu vou demonstrar a seguir, né, é como se fosse um somatório do recolhimento dessas alíquotas, que vai de 2026 até 2054. É como se nós pudéssemos antecipar essa previsão de pagamentos, né, que vai aí por 29 anos, em um valor à vista, para que a gente pudesse, né, eventualmente rasgar essa norma, né, fazendo uma analogia completa aqui, né? Eu quero quitar essa norma aqui, quanto que ela vale hoje, né, a valor presente? Então nós estaríamos falando aqui de mais 146.530.000. Tá? Então, só reforçando, esses 146 milhões é um valor que eu, Fundo de Previdência, espero receber em decorrência do pagamento da adimplência plena de toda aquela sequência de alíquotas que vai até 2054. Somando tudo isso, portanto, a gente tem aqui 494.196.000. Então, isso daqui é o quanto eu tenho, né, de recursos acumulados, só que percebam, né? Quanto que eu tenho, a gente chama de ativos garantidores, né? Mas eu tenho uma parte que de fato está com o RPPS, né, que são recursos guardados, aplicados no mercado financeiro, com estratégias de investimento, que é o que a Núria vai trazer para vocês na sequência. Mas eu tenho uma outra parte aqui que não está de minha posse ainda, né? Eu espero receber e que, muito importante, tá? Está sempre condicionada à manutenção e existência de uma lei. Voltando, né, àquilo que eu comentei, se essa lei é rasgada, não existe mais essa obrigação. Embora a obrigação de pagar teria que haver, né, mas se a lei ela não existe, tá, o município não teria mais como repassar esses valores. Tá? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro número aqui da nossa continha de subtração bem simples, né? O segundo número vai ser o passivo. Então, o passivo, a reserva, a provisão matemática, é o valor que eu deveria ter guardado. Antes de trazer o número aqui, o que ocorre? Nesse ano de 2025, foi executado um outro trabalho, tá, que passou a ser uma obrigação de todos os RPPS de médio porte, classificados como médio porte, que é o caso do fundo aqui de vocês. Tá? Então, o Ministério da Previdência ele passou a exigir um trabalho que se chama Relatório de Análise de Hipóteses, ou, em outras palavras, né, é mais conhecido tecnicamente como teste de aderência. Então, o que esse trabalho ele tem como principal objetivo? Na avaliação atuarial, vamos tentar tornar ela o mais simples possível aqui, tá? A gente tem como objetivo olhar para cada um de vocês e tentar imaginar um fluxo de recolhimentos de receitas que vocês vão fazer para o fundo, até que vocês venham se aposentar. Ou seja, enquanto vocês estiverem ativos, vocês têm a obrigação de pagar o fundo, certo? A partir do momento que vocês se aposentam, vocês vão passar a usufruir desse dinheiro, ok? Então, a partir do momento que vocês se aposentam, o município assume um compromisso com vocês vitalício.
Então, entra um conceito por detrás aqui, que é muito conhecido, né, de todos, que é a expectativa de sobrevida das pessoas, né, a partir de cada idade. E aí, o que eu falei antes há pouco, né, o que a gente vem ouvindo consistentemente nos últimos anos? Que o brasileiro, a cada ano que passa, né, tá com uma expectativa de vida ao nascer maior, uma expectativa de sobrevida maior também, as pessoas estão vivendo mais, enfim. Então, dentro desse cálculo atuarial, naturalmente, seja o Guilherme, a Lumens, qualquer atuário que vai fazer uma avaliação de previdência, precisa estimar qual que seria essa sobrevida média, né? Porque essa sobrevida média vai nos dar exatamente o quanto tempo de pagamento que eu, sistema de previdência, vou fazer para cada um de vocês. Bom, até o ano passado, não havia essa obrigação de se fazer esse trabalho e essa estimativa de sobrevida, né, ela era adotada por meio de uma hipótese, uma premissa, né, que era um parâmetro mínimo do Ministério da Previdência, que era um padrão de sobrevivência que era atualizado anualmente, mas era um padrão do IBGE. Ora, padrão do IBGE nos remete, né, a uma experiência nacional, brasileira. Né? Só pela sigla, né, a gente já faz essa remissão, acredito que quase que automaticamente. Né? E na prática, o que ocorre? Esse padrão nos diz qual que é uma expectativa de sobrevida média do brasileiro. Estamos falando, né, na verdade, de um recorte primeiro da população, que são servidores públicos. Né? Então já é um padrão um pouco diferente da população como um todo a nível de Brasil. E o Brasil, grande, plural como é, né? Então nos traz assim esse conforto para já ter isso em mente. Né? E o segundo ponto, estamos falando de um município aqui da região sul. E sabidamente, por tudo que se divulga, né, a gente tem aqui na região sul também uma expectativa de sobrevida maior do que em outras regiões do país. Né? Então, se não me engano, é a maior expectativa de sobrevida das regiões do Brasil. Né? Então, esse teste, ele foi justamente olhar para esses 10 anos de experiência de vocês, né, com todos o que ocorreu aí de aposentadorias e tudo mais, as expectativas de óbito das pessoas também, a partir de cada idade, e se extraiu uma conclusão que era extremamente óbvia, né, se a gente fosse pensar, que o teste indicou, né, que a sobrevivência média aqui dos segurados do RPPS de Lajar está muito maior do que aquela que seria do padrão nacional. Então, esse teste justamente indicou uma necessidade de troca de uma premissa que a gente denomina de tábua de mortalidade. Tá? É um instrumento estatístico que vai nos dar exatamente essa probabilidade de morte e as expectativas de sobrevida a partir de cada idade. Tá? Então, se trocou, né, essa premissa, e essa premissa faz com que o passivo ele cresça, ele se recalcule, se adeque, né, a uma realidade que foi verificada por meio desses testes estatísticos. E aí, com base nisso tudo, né, a gente apurou o novo valor do passivo atuarial, e esse valor foi calculado em R$ 539.903.000. Tá? Então, aqui dentro está todo o compromisso do RPPS, né, tudo aquilo que a gente estima que precisa ser pago até o fim da vida de todos os segurados aqui do município como um todo. Tá? Então, conhecidos os dois valores, a gente tem um total de ativos equivalente a 494 milhões, eu precisaria ter um passivo, né, uma reserva matemática de 539 milhões e 900, comparando esses dois valores, portanto, a gente chega a uma diferença, no caso aqui, negativa de 45 milhões e 700. Então, diferença negativa é aquilo que a gente chama de déficit atuarial. Mas, Guilherme, não foi falado agora que o sistema estava bem, estava sólido? Sim, e está. O que foi feito aqui, esse valor, essa diferença negativa, ela não decorre de má gestão, ela não decorre de aplicações erradas, né, de problemas. É realmente um ajuste que foi feito para tornar essa estimativa do passivo atuarial mais adequada, mais aderente ao que se espera ser observado no futuro em relação ao grupo de segurados. E só para, fechando esse assunto aqui, né,
trazendo informações para vocês, esse teste, chamado, né, teste de aderência, ele tem por obrigação ser executado a cada 4 anos. Então, o que ocorre? Não é porque a gente fez agora e nunca mais vai olhar para isso. A gente vai continuar alimentando essa base histórica, com as ocorrências de óbitos, né, as pessoas que permanecem vivas e tudo mais, e a cada 4 anos isso vai sendo testado novamente. Ou seja, a gente vai formando um banco de dados cada vez maior, que vai nos conduzir sempre a uma expectativa de sobrevida. Se for essa, ok, vai mantida, ou se tiver algum ajuste para mais ou para menos, isso também vai sendo testado. Tá? Então, isso tudo nasce como obrigações do órgão de fiscalização dos RPPS, Ministério da Previdência. A gente tem do outro lado também o órgão de controle do município, né, que é o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aqui do Estado também olha com bastante afinco aí essa parte do RPPS, né, como um todo. Então, a gente tem aqui esses 45 milhões, mas numa visão um pouco mais ampla, o que nós temos de grana, de fato, né, são os 347 milhões contra os 539.900, que é o nosso passivo. Então, isso nos conduz a uma situação, né, um déficit atuarial de 196 milhões e 200. Então, este é o déficit que a gente precisa equacionar por meio de um plano de amortização, que, como o Éder já havia adiantado, né, então a gente vai passar a ter uma necessidade nesse ano de alterar a Lei Complementar 50 de 2023. Hoje, o município de Lajeado entra com um custo patronal total na ordem de 21,8%, tá, de alíquota patronal, né? E essa é uma alíquota extremamente baixa, né? Quando a gente compara a realidade aí dos regimes próprios, vamos chamar assim, tradicionais. Tradicionais é aqueles que já têm seus 20, 30 anos ou mais de existência. Realmente é uma alíquota, assim, eu acredito que invejável, né, para muitos prefeitos aí desses RPPS que já existem há mais tempo. Tá? Então, já caminhando para o final, o nosso plano de equacionamento do déficit, então, ele vai carecer de alteração, a gente precisa, né, realmente de uma mudança dessa lei, e aqui está, né, justamente a proposta, né, a sugestão de equacionamento dentro do que seria a norma, né, dentro daquilo que as questões normativas relativas ao plano de equacionamento e também o que o tribunal vem cobrando exige. Então, nós passaríamos de uma alíquota de 6,87%, e aí eu trago aqui do lado, né, o que ela representava lá em julho de 2025, lembrando que é uma base lá de julho, né? Então, são 664 mil, hoje deve representar alguma coisa um pouco a mais, um pouco a menos, enfim. E essa alíquota ela passaria para 9,13%, quase que constante, lá no final iria para 9,14%. Em termos monetários, né, nós estaríamos falando aqui de um acréscimo, né, na ordem de 240 mil, mais ou menos, né? Ou seja, de 663 passaria para algo em torno de 900 mil, tá? no mês. Então, isso daqui vai ser objeto, né, de um projeto de lei que vai passar pelo Legislativo, justamente para que se adeque, né, essa alíquota a partir do ano que vem. E aqui eu sempre trago também uma outra forma, né, de visualização dessa continuidade aqui, da evolução dos fluxos de receitas e despesas de vocês. Então percebam que a gente tem aqui na parte roxa, né, a evolução das receitas e no amarelo ou laranja as despesas. Né? Então hoje a gente tem, como eu comentei no início, né, uma sobra bastante grande aqui de receitas versus as despesas, mas isso não vai permanecer assim para sempre. Né? Vai chegar em algum momento que vocês vão passar a ter 20 anos de existência, 30 anos de existência, e a receita e a despesa ela vai cada vez mais se aproximando. Se pegar 5 anos para trás, é outra realidade. Né? A cada ano que passa, isso vem se estreitando também. Né? Mas em 2035 é que nós teríamos essa perspectiva de igualar receita e despesa aqui. 2054 encerra o plano de amortização, por isso que tem essa queda, né? E em 2063 seria a última aposentadoria do grupo existente. Então, basicamente, as informações principais são essas. Acho que já fazia alguns anos que a gente não tinha um resultado de déficit, mas vejam, né, reforçando só essa questão. Esse déficit, né, essa insuficiência deste ano se deve basicamente a essa adequação que foi feita, né, que é um fator extremamente positivo também. Ou seja, hoje a gente tem muito mais certeza a respeito do nosso passivo em relação a algo que é
sabido por todos, né? Conhecido por todos, que é uma informação extremamente positiva, que a gente está vivendo mais, né? E que naturalmente no sistema de previdência isso teria que ter algum reflexo. Então, mais uma vez, obrigado aí pela confiança, né? Pela parceria. Devolvo para ti aí. Obrigado, Guilherme. Eu quero aproveitar o gancho. O Guilherme falou, quando ele trouxe primeiro dia que ele mandou a avaliação atuarial e a gente olhou os números, eu levei um susto, assim, né? Porque vamos ter um aumento de alíquota de mais de 2%, um pouquinho mais. Eu sei que eu fui para casa, né? Assim, descansei naquela noite, respirei. Depois ainda brinquei com a Patrícia disse, foi só eu sair que tudo piorou. E até assimilar e entender o que aconteceu. E quando veio, depois disso, eu pensei assim, eu preciso e a gente precisa olhar isso assim, o copo meio cheio. A gente vem de números muito bons e esses números mostram que a gente tem um regime sustentável, mas eles mostram que a gente precisa dar um passo e fazer um movimento, e talvez isso nos obrigue a falar sobre a reforma. Né? Uma alíquota de 21,80% e agora que vai para 24%, ele não significa que o regime é insustentável, muito pelo contrário. Né? Mas a gente precisa, talvez, fazer um movimento agora para que num futuro próximo a gente não precise estar sendo um exemplo como municípios da Serra são, que tem alíquotas de 40%. Isso é insustentável. Né? Isso é um perigo para a sociedade, para o município, para os gestores. Então, assim, estamos a tempo de falar sobre isso. Então, quando for o momento de falarmos sobre reforma de previdência, que a gente olhe com muita responsabilidade para isso. Porque a gente vê esses debates em municípios vizinhos, onde acaba ficando acalorado e indo para um outro lugar. O Guilherme trouxe um exemplo que eu penso ser muito importante da linha do tempo. Né? 2003 foi a última mudança que teve, estamos atrasados. Né? 2019 veio um marco e foi sempre as regras, as mudanças valeram para tudo. Né? Valeram para a União, valeu para os estados e para os municípios. Pela primeira vez, que foi em 2019, se deu a deliberalidade para os municípios fazerem o seu dever de casa, olharem para si e dizer assim, não, faça de acordo com a sua realidade. 50% não fez. A gente não fez, a gente está atrasado no tema de casa, né? Antes que isso seja imposto, e isso também foge da nossa alçada, talvez em algum momento vai ser imposto, de cima para baixo, alguma mudança, é importante que a gente faça esse movimento. A gente poderia... Né? Tá desde 2019 e isso não é culpa de ninguém, né? Assim como a majoração da alíquota não é uma questão de má gestão, mas a gente vem de números muito confortáveis, né? E nem o Guilherme falou 21,8%. Nossa, tem muitos municípios que adorariam estar nesse lugar. Mas agora, quando a gente está falando de 24%, que ainda não estamos falando, estamos numa alíquota dentro do que a gente pagaria, por exemplo, se fôssemos regime geral de previdência. Antes de que essa alíquota seja preocupante, é importante dialogar e falar sobre isso, né? Penso que é uma... Olhando para isso, eu tento olhar isso como o copo meio cheio. Perfeito. Obrigado, tá, Guilherme? Eu vou passar a palavra para a Núria agora, para ela fazer um resgate. Talvez, antes de passar a palavra para a Núria, eu não sei se daqui a pouco alguém quer falar alguma coisa ou quer aproveitar o momento, já que a gente está falando nesse tema do déficit. Isso, por favor. Então, se ninguém, a gente vai fazer, a Núria vai trazer um resgate da questão dos investimentos com relação ao ano de 2025 e depois, o que não foi falado, se sobrar um tempinho, eu ainda resgato da nossa prestação de contas. Tá ligado pro microfone? Tá ligado. Tá. Fica o passador. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Certinho? Só coloca no meu slide, por favor. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo convite, Éder. Então, só vou fazer um gancho, então, né? Os números estão ótimos, eu vou mostrar para vocês a bela evolução patrimonial, aí, porque eu tenho o prazer de trabalhar anos com vocês. Mas, realmente, se a gente olhar esses últimos 10 anos, graças a Deus nós estamos vivendo mais. E nós, mulheres, mais ainda, né? Os números aumentem.
Mas, ao mesmo tempo, esses 10 anos a gente passou por pandemia, calamidade, inflação, e isso foi ocasionando o quê? Sérios problemas na parte da rentabilidade. Por mais que todos os gestores, todos os presidentes que tiveram aqui e que passaram na gestão fossem ativos, a gente não conseguia. Né? A tão sonhada meta da política de investimento em 2020. Em março de 2020, né, nós estávamos vivendo o pior momento da parte econômica a nível mundo, com a chegada, né, do Covid-19, né, que virou uma pandemia. Então, esses últimos 10 anos, realmente, se nós pegarmos, nós ficamos abaixo da meta, né, desses últimos 10 anos e estamos vivendo mais. Então, virou, né, essa curva. Então, assim, pessoal, quando o Éder me falou ontem, né, Núria, a questão do déficit, realmente, se a gente pensar, faz sentido, até por causa que teve essas revisões das tábuas, né, mas a parte de investimentos está muito bom. Venho com belos números para vocês, tá? Graças a Deus, nenhum apontamento diante do Tribunal de Contas também, do Ministério. Então, pessoal, em dezembro, tá, como o Guilherme mesmo mostrou já os números, nós fechamos com 348 milhões, né, o patrimônio de vocês, um belo patrimônio. 130% nós conseguimos cumprir. Fizemos o dever de casa em 130%. Tá? Mas ainda não é o suficiente. Mas o saldo fechou em 348 milhões. Nós, todos os meses, fechamos positivos. Todos os meses do ano passado. Né? Então, aqui, ó, alguns meses a gente ficou um pouquinho abaixo da meta. Né? Fevereiro, historicamente, é um mês mais de inflação, é um mês mais curtinho, né? E um mês mais de inflação, consumo, férias, enfim. Mas o nosso objetivo, IPCA, está no calculatorial do Guilherme, está na lei de vocês, está na política de investimento, que todo ano a referência elabora junto com o comitê de investimento e o conselho aprova. Então, IPCA mais 5,31, ano passado representou 9,80. E os colegas de vocês, mensalmente fazendo reunião, conseguiram 12,83. Ah, então, ficamos acima do nosso objetivo. O objetivo é 9,80, era 9,80, conseguimos 12,83. Detalhe, esse 5,31 é sempre, todo ano sai uma portaria. E nessa portaria tem taxas parâmetros. Né? Então a gente conversa com o Guilherme, conversa com o comitê, e para o ano de 2025 foi 5,31. Aqui está a nossa curva, que nós ficamos aqui em fevereiro, ó, e depois a gente foi abrindo a boquinha do tubarão e se distanciamos aí da meta, tá? Pessoal, fizemos aí 3% acima. Tá? Aonde está o dinheiro de vocês? Graças a Deus não está no Banco Master, né? Banrisul, mais de 4%, 15 milhões. Caixa, 41 milhões. Sicredi, 21 milhões. Lembrando que o Sicredi é o namoro mais recente, junto com outras instituições financeiras sérias, né, da área privada, porque antes de 2021, o nosso Tribunal de Contas, né, aceitava somente banco público, Banco do Brasil, Caixa e Banrisul. Era nós aqui, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Em 2021 caiu, e aí o Sicredi, como outras instituições, puderam entrar, né, no mundo dos RPPS. Lembrando que essas instituições são consideradas S1, S2, né, que tem um crédito alto perante o Banco Central, são considerados, né, numa situação financeira estável. E na lista exaustiva do Ministério. Mas tem um detalhe. A lista exaustiva, o Comitê de Investimento tem a obrigação de sempre analisar ela. Só que ela é um parâmetro. O Banco Master estava lá, também na lista. Então, quando recebemos as pessoas, a gente tem que analisar, passar. O credenciamento das instituições financeiras é a cada 2 anos, compete ao comitê e à consultoria cuidar disso, tá? Então, Sicredi, tudo certo. Tesouro Direto, o que é isso, Núria? Título público, dívida externa do Brasil comprado na curva. Isso fez uma diferença e vai fazer. E já está fazendo para este ano. Porque quem não comprou Tesouro Direto, este ano e ano que vem vai ser difícil bater meta. Porque guerra do Oriente Médio e tudo mais. Então, esse Tesouro Direto, a custódia tá Banco do Brasil. Banco do Brasil em fundos aplicados, mais de 50 milhões. Tesouro Direto, dívida do Brasil, com custódia Banco do Brasil. Certo, pessoal? Então, está nessas instituições financeiras o dinheiro de vocês. Núria, então, comprar na curva é carregar o título público até o seu vencimento. Ontem nós estamos conversando, o Comitê de Investimento, a gestora Cláudia, fez uma compra de 7,30, né, de título público, IPCA mais 7,30. Bem, se a nossa meta atuarial era IPCA mais 5,31, 2% acima na compra. Tá? Certo, pessoal? Então, ano passado, Lajeado aí fechou muito bem. Totalmente enquadrado perante a Resolução 4963 de 2021.
E no dia 18 de dezembro, quase no apagar das luzes, veio uma nova resolução. A 5272, que altera a resolução 4963, revogou. Tá? Então, pessoal, desde 2010, tá, nós temos resolução própria de investimentos. Antes de 2010, era o gerente que opinava, eram os gestores que estavam. Então, os RPPS, a maioria foi criada ali em 97, né, 98, enfim, vocês, um baby, né, 10 anos só, né? Então, antes não tinha resolução. Esse era o problema. Dia 18 de dezembro, diante da situação de Master também, acho que o Master foi um agravante, o Banco Central altera a resolução. Tá? Ela ficou mais pesada, mais carregada aí e com mais dificuldade de atingir a meta, mas para Lajeado, que vem comprando título público, acredito que não vai fazer muita mudança, tá? Aqui, nenhum apontamento. Tudo enquadrado. Na resolução antiga, todos os ativos de vocês enquadrados. O foco foi proteção, risco praticamente zero, risco baixo, que se chama, né? 35% atrelado à taxa Selic, aonde os colegas de vocês observaram que é uma Selic novamente em elevação. A Selic estava em 12,25 e encerra o ano de 2025 com 15. Então, os colegas observaram e colocaram o foco em DI. Título público 62%, IRFM1, que é título público de curto de 1 ano, e o crédito privado que vem atingindo meta também. Não fechamos com nada na parte da renda variável, só na renda fixa. Então, pessoal, os colegas 2025 passaram por situação do guerra do Oriente Médio, que se intensificou, infelizmente, agora, né, em fevereiro e março. As tensões comerciais, aquelas megas tarifas que a gente não sabia que ligava a televisão, qual é que estava a tarifa? 70%, 80% do presidente Trump, nível mundo. Então, aquelas guerras comerciais de tarifas impostas pelos Estados Unidos bagunçou o mercado também. Então, o Selic sai de 12 e vai para 15. Para nós, brasileiros, é complicado uma taxa básica de juros, a taxa parâmetro no Brasil, estar em 15. Mas para os colegas é uma situação confortável. Para o RPPS é confortável 15. Então, ficamos de olho para não precisar arriscar. Desemprego em níveis históricos, nível baixo. Porém, o nosso PIB está começando a ficar um crescimento tímido. É o 5º ano, né? Nós fizemos 5 anos consecutivos de crescimento, mas o PIB veio em 2,30. Crescimento bem menor do que os outros anos. Dólar, 5,40, 5,70, essa oscilação gera também uma meta maior para os colegas. Tá? Então, pessoal, eu quero desejar um parabéns para 2025, 130%, todos os RPPS da referência, eu acredito que todos os RPPS nível Brasil tenham batido a meta. Só não bateu meta quem quis arriscar muito e foi para algum fundo aí que virou ilíquido, né? Mas todos devem ter batido a meta, mas alguns mais, outros menos. Vocês fizeram o dever de casa e eu sempre comento com o Éder, com a Cláudia. No momento que tu compra título público, tu está deixando a tua marca registrada. Porque tu comprou um ativo com um vencimento, tu fez um estudo de ALM, ativos e passivos, e tu está pensando no curto, no médio e longo. Tu não está pensando só na meta deste ano. Porque se os colegas estivessem pensando só na meta de 2025, eles não precisavam ter feito nada a não ser aplicando IDI. Mas eles já pensaram em 2029, 30, 32, 35. Tá? Então, é um pensamento de longo prazo que dá certo. Rapidamente, então, 2025 tudo certo. 2026 segue dando certo. 377 milhões é o PL de vocês em abril, tá? Seguimos nas mesmas instituições, nada de diferente, tá? Essas instituições seguem sendo consideradas S1, S2, né? As saudáveis no mercado, tá aqui a distribuição, tá? E nós já ganhamos 16 milhões e 700. Pessoal, vocês observam que vocês tiveram uma evolução patrimonial em 2025, 38 milhões e 230. Isso aqui é um RPPS pequenininho, né? Ou 2 pequenininhos. Então, vocês ganharam 38 milhões e 230 no ano passado. Em 31 de janeiro, vocês tinham 289 milhões, vocês encerram com 348. 38 é um belo trabalho dos colegas do comitê. E agora, já em 2026, nós temos 16 milhões. Em 2026, 16 milhões. Núria, então vamos ganhar mais. A tendência é que sim. Só que este ano, vocês observam que está mais apertadinho, né? Por quê? Inflação mais alta. Tá? Eu acredito que a gente vai bater a meta e tem tudo para atingir a meta, mas ficou bem justinho, ó. A curvinha ainda não conseguiu abrir aquela boquinha do tubarão ainda, tá, pessoal? Mas estamos buscando aí a meta para esse ano. Então, meu recado final
que os colegas fazem muito bem, buscar pela sustentabilidade a longo prazo. Éder, a questão da emenda 103 de 2019 deu um dever de casa para vocês. Realmente, eu acho que vocês têm que amadurecer a ideia, porque o RPPS é para pagar benefícios. Se estamos vivendo mais, nós temos que pensar com carinho na reforma da Previdência. Claro que ninguém gosta de falar de reforma, né? A gente não quer nem em casa, né? Fazer reforma é chato, né? Imagino da Previdência. Mas vocês, principalmente membros do Conselho Fiscal, Deliberativo, Comitê, Presidente, vocês têm que garantir os benefícios. Tá? Acompanhamento atuarial, parabéns pela apresentação do Guilherme, o cálculo atuarial de vocês muito bem elaborado. Garantir acesso às informações, né? O site de vocês, o site da Prefeitura, onde tem o RPPS, tem sempre as informações. Isso é um dever da gestão. E nós, como consultoria, sempre preservamos segurança, liquidez e rentabilidade. A referência está indo para 15 anos no mercado e a gente sempre foi muito conservador. Não existe mágica no mercado financeiro. Se tem algum fundo buscando uma mágica, vai dar um problema no futuro. Se o Banrisul não está conseguindo um fundo que está batendo a meta, não vai ser a Caixa, o Banco do Brasil, é o mercado financeiro. Tá, pessoal? Sempre nós temos que promover como consultoria, junto com o Comitê, segurança, liquidez e rentabilidade. Elaboração dos relatórios demonstrativos, lembrando que o RPPS é fiscalizado pelo Ministério da Previdência e Tribunal de Contas, além do nosso controle interno. E o fiscal, que é de extrema importância. CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, estamos com o nosso vice-prefeito aqui. Sem CRP, não vem verba federal, não vem emenda parlamentar, não consigo fazer convênio com o Banco Público. Então, é importante que a gente siga aplicando o correto, porque R$1 aplicado errado, tranca CRP. Prefeitos não fazendo repasse, tranca CRP também. Sem estar com as certificações em dia, né? Também tranca CRP. Manutenção do pró-gestão, parabéns, né? Pela questão do nível 2 de vocês, que vocês consigam, acho que ano que vem já tem que renovar, né? Tá? CRP está em dia, vence agora mês que vem, tá, pessoal? Então, da minha parte da gestão de investimento tá ótimo, 2025 eu deveria cumprir 130, eu acho que esse ano vai dar uns 115, 120, vamos ver o que vem. Obrigada. Acho que deu tempo para ti. Obrigado, Núria. Eu sei que a gente já estamos 1 hora aqui, prometo que, eu sei que tá todo mundo cheio de coisa para fazer, vou passar bem rápido a parte final, porque tudo já foi, né, dito e repetido. Vou falar só uns detalhezinhos que não foram falados para que a gente, de fato, repasse a prestação de contas e aproveite o público que está aqui. Tem uma questão que eu quero começar, que a Núria falou, né, na questão dos nossos rendimentos. Eu vou começar de trás para frente aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que acho que encaixa com o que nós conversamos até agora. Ano passado, nós vínhamos mantendo um índice de situação previdenciária no conceito A durante alguns anos. E daí também, depois que a Patrícia saiu, tudo piorou, caímos para o conceito B. Eu penso que é importante trazer essa explicação. Nós explicamos no início do ano, em janeiro, na prestação de contas, o porquê caímos de conceito, caímos de A para B. E também me deixou assim, quando eu vi a nossa nota, eu disse, não é possível que com todo o nosso esforço, que com tudo que a gente faz, que a gente tenha caído. Daí comecei a abrir as planilhas e tentar entender, e daí depois de algumas noites ali, que com isso me incomodando, eu me tranquilizei porque eu entendi que o Ministério da Previdência ano passado mudou a sistemática de apuração do índice e nós nunca mais teremos conceito A se nós não fizermos a reforma da Previdência. Porque nós só temos o conceito B hoje porque o indicador de reforma da Previdência ganhou um peso tamanho que quem não tem uma reforma previdenciária no seu município, e daí eu não estou dizendo que tipo de reforma, que nem o Guilherme antes falou, uma reforma para os novos, uma reforma para quem ingressou talvez como um marco em 2019, ou uma reforma para todo mundo. O município que não falar sobre reforma e não fizer isso, nunca mais vai voltar para o conceito... Opa, deixa eu voltando aqui. Para o conceito... Estou indo para frente? Aqui. Para o conceito A. Tá? Nunca mais. Então, nós só vamos voltar, e isso daí me tranquilizou, porque não é uma questão de má gestão. Muito pelo contrário.
Nós temos uns conselhos muito atuantes, eu fico muito feliz, assim, nós temos um comitê muito atuante, a gente vem batalhando para valorização, inclusive, desses conselhos, então eu aproveito e vou deixar registrado aqui, e acredito que, e tenho fé que isso saia do papel esse ano, talvez em algum momento chegue na Câmara de Vereadores. A gente também pensa numa proposta de valorização numa questão de pagamento para os membros dos conselhos e comitê de investimentos, porque está todo mundo ali se dedicando, tendo que fazer prova de certificação por conta, estudando por conta em casa, para poder, e todo mundo se doando, porque quer fazer isso aqui dar certo. Então, talvez, em algum momento, quando chegar isso também na mesa, né, quando passar pelo executivo, pelo legislativo, eu peço que olhem com carinho para isso, como uma valorização para o nosso pessoal que está batalhando muito. Os números aqui mostram a responsabilidade e como as pessoas estão encarando isso de forma muito séria e muito responsável. Então, isso eu pensei em começar por esse ponto, para que fique bem claro, porque caímos num conceito e que isso tem a ver única e exclusivamente com a reforma da Previdência. Foi falado tudo com relação aos nossos rendimentos, tá? O que não foi falado foi a questão das nossas despesas. Então, como a Núria falou, nós tivemos uma rentabilidade de 38 milhões no ano passado, e as nossas despesas todas no ano somaram um pouco mais de 13 milhões. Ou seja, nós tivemos um superávit financeiro, né? Talvez, em algum momento, como o Guilherme falou, 2035, isso vai ser, não vamos mais ter esse superávit financeiro. Mas até lá, estamos caminhando para ter esse superávit financeiro. E é interessante esse trabalho que o Guilherme falou, das premissas. A gente chegou a várias conclusões, inclusive que o nosso quadro de servidor hoje, as pessoas, elas adquirem o direito à aposentadoria, mas continuam trabalhando. Assim, as pessoas que estão aqui, assim, elas poderiam se aposentar, mas elas preferem permanecer, elas se aposentam depois do que elas poderiam. Isso também foi uma conclusão que se chegou agora na análise das premissas e na nossa avaliação. Isso também é um dado interessante. Finalizamos o ano com 272 aposentadorias, hoje já estamos com 200 aposentadorias e pensões, hoje já estamos com, agora em abril, 297, né? Caminhando para 300 aposentadorias. Disso, pouco mais da metade já foi homologado pelo Tribunal de Contas. A gente reforça que todo o nosso processo de aposentadoria, a gente costuma dizer, inclusive, para os nossos aposentados, quando eles encaminham assim, vocês de fato só estão aposentados o dia que o Tribunal de Contas homologar isso que a gente está fazendo. Demora 1, 2, 3, 4 anos, depende, né? Temos análises que são mais rápidas, temos algumas que demoram um pouco mais, mas então, assim, pouco mais da metade dos nossos aposentados vai dizer, ok, o Tribunal de Contas já homologou, agora vocês estão aposentados. Antes disso, a gente costuma brincar, se o Tribunal de Contas não homologar, talvez vocês tenham que voltar a trabalhar. Não é nesse intuito que a gente... não é isso que a gente quer, que a gente busca, mas é uma questão que faz parte do negócio, né? A gente olha com muita responsabilidade para as concessões de aposentadoria. Hoje a Annelise, que está como diretora previdenciária, se toma muito cuidado para que isso não aconteça, obviamente. Mas a gente não, isso é uma questão que depende também da análise do tribunal. Nós temos algumas outras questões algumas divergências com relação ao cálculo. Então, se chega um momento que o Tribunal de Contas diz assim, a gente não concordou com o cálculo, a gente precisa desfazer o ato e, obviamente, a pessoa não volta a trabalhar, mas a gente precisa fazer um novo ato a partir de então. Então, assim, o Tribunal de Contas homologando pouco mais da metade dos nossos aposentados já foram registrados. O Guilherme trouxe também já a questão da... Enquanto que passa esse tempo que o tribunal está atrasando para a homologação, o servidor já está sendo remunerado. Sim, ele já está aposentado, ele está recebendo aposentadoria, exatamente. O Tribunal de Contas é a chancela final, é o carimbo final. A partir do momento que o tribunal registra, nós da unidade de gestoras podemos ir buscar a compensação previdenciária disso, que é aquele valor que o Guilherme também deu como exemplo antes. As nossas contribuições, a grande maioria está no INSS, está com o INSS, e ele nos compensa, não é assim, olha só,
Hoje o Éder se aposentou. Quanto ele contribuiu até agora? Vamos passar para o fundo de FPPS? Não. O INSS faz um cálculo e fala assim, se o Éder fosse se aposentar pelo INSS, quanto seria a aposentadoria do Éder? Né? Seria R$2.000. Proporcionalmente, quanto ele contribuiu para o INSS, é isso que eu vou depositar para o IPPS todo mês. Então, eu vou depositar R$800 para o Éder durante até o fim da aposentadoria dele. Esse é, assim, a grosso modo. Então, e eu só vou poder buscar essa compensação a partir do momento que o Tribunal de Contas homologa. Então, enquanto isso, eu não posso... Obviamente, ele paga para trás, tá? Desde a aposentadoria da pessoa. Mas, enquanto isso, o município o IPPS só está pagando. Né? Da fórmula de cálculo. Já foi falado tudo isso, a questão da nossa alíquota suplementar, que esse ano 6,87, então, no ano que vem, ela vai para 9,13%. A gente vai encaminhar um projeto de lei para alterar isso. Ficamos com uma alíquota patronal em torno de 24%. Já foi falado tudo isso. Nosso pró-gestão ano que vem, gente, precisamos renovar. Vence, né? 2027 passa voando o tempo. Eu quero agradecer vocês e mais uma vez por ver cada vez mais pessoas participando, pelo compromisso do executivo sempre de estar com a gente, secretária de administração, os vereadores que aceitaram o convite de estar aqui, a TI que hoje de manhã, assim, olha, fez isso acontecer, essa gravação, essa transmissão. O Saulo teve que ir para casa às 9h30 para buscar uma peça para fazer isso acontecer, assim. Esse trabalho em equipe, eu vejo que é também um resumo do que a gente faz no IPPS, assim. A gente vem tentando fortalecer e trazer os servidores para perto disso cada vez mais, porque isso é nosso, isso nos pertence. Então, assim, obrigado mesmo pela atenção. Alguém tem alguma colocação? Alguém quer aproveitar o espaço para se manifestar? É isso?